Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso ensinamento através do livro de Daniel. Chegando ao fim, já entramos no capítulo 12. Já falamos muito, versículo 1. Vou lembrar-te, contexto judaico, ligado com o fim do tempo, antes do reino milenar de Cristo. Vou dizer, achamos judeus sendo perseguidos neste tempo de angústia de Jacó, mas remanescente, grupo pequeno dos judeus fiéis que estão a confiar em Jesus, reconhecendo quem Ele é, também vivendo pela fé, com boas obras, não aceitando aquele sinal de besta, mas aqueles em Jerusalém vão fugir, mas vão ser salvos, aqueles judeus. Então, entramos falando sobre isto, e em futuro, acabamos a nossa última vez falando sobre este livro da vida, crente na era da igreja, por confiar em Jesus. O nome dele está escrito lá. Também aquele que nasceu de novo. Já nasceu de novo, já limos isso, ele já venceu o mundo. O nome dele está escrito lá. Ok? É bonito. Mas do outro aspecto, a minha salvação é segura. Eu vou repetir isto, já falei isto muitas e muitas vezes, inúmeras. A base da minha salvação, que salva-me, vou dizer também que guarda-me, é a justiça de Deus, a perfeição dele, disponível, dado a mim, gratuitamente por Cristo, Jesus Cristo, simplesmente por mim, confiar nele como Senhor Salvador. Já fiz isto. Eu sou salvo, sou guardado pela justiça dele, não ligado com a minha obra. Vai ser um pouco diferente durante este tempo da tribulação. E eu falei um pouco sobre povos das eras diferentes na nossa última vez, mas vou entrar muito com isto como nosso tópico de hoje. Mas vamos abrir as nossas Bíblias ao livro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, Marco vai conseguir, eu quero ler versículo 2 e 3, mas vou ler versículo 1 novamente também, simplesmente para ganhar um pouco do contexto. Versículo 1 diz, e naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que foi achado escrito no livro. Vai ser um pequeno grupo, salvo dos judeus. Outros vão ser destruídos. A Bíblia diz que todo Israel vai ser salvo. É uma maravilha. Versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Vou dizer, parece ser um grande evento. Parece ser evento que pode acontecer no fim do tempo. Foi uma intenção, vou dizer, um entendimento, dos judeus na era de Cristo. Mas ele deu-nos mais informação e vamos falar um pouco sobre este programa da ressurreição. Versículo 3. Os que foram sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Vou lembrar-te
podemos fazer a aplicação devocional para a igreja, para ganhar almas para Cristo, mas o contexto aqui é judaico. Vão ser alguns salvos durante a celebração, pela pregação do Evangelho do Reino ao todo o mundo. Então, mas este versículo 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterna. Vou ler a minha nota para começar. Esta passagem apresenta a ideia da ressurreição, na verdade apresentando duas ressurreições. Uma para a vida e outra para a morte eterna. Desprezo eterno, esta é morte eterna. Estou a ligar morte eterna com isto. Paulo, sendo fariseu, acreditou nisto e também ele aprendeu algumas coisas. E eu quero entrar falando um pouco sobre a ressurreição. Jesus entendia estes assuntos, entendeu? Ele ensinou estas coisas. Lembra-te, João, capítulo 11, quando Lázaro foi ressuscitado, mas ele disse, Jesus disse a Marta, o teu irmão vai viver novamente. E ela disse, eu sei, ele vai viver no último dia, na última ressurreição. Ele não teve entendimento. Por quê? Porque ela não passou tempo aos pés de Jesus. Eu não sei exatamente o que entendia Maria, mas penso que foi melhor do que Marta. Não estou a negar Marta. Ela foi pessoa muito forte. Também, temor de Deus, como muitos crentes de hoje, mas por ser Maria ganhou melhor entendimento por passar tempo aos pés de Jesus. Então, mas, ok, programa de ressurreição. Mas vou dizer uma coisa. Paulo e João receberam revelação sobre mais detalhes da ressurreição, o programa da ressurreição, mas antes de Jesus voltar ao céu, João recebeu isto no livro de Apocalipse. Também Paulo, com revelação dada a ele pelo Cristo, ou por Jesus, vou dizer desta forma. Mas vamos começar, eu vou ler este 2 Timóteo capítulo 4. Paulo, com entendimento, mas vou dizer, não há uma ressurreição geral no fim. Deus tem um programa de ressurreição que tem primeira ressurreição e segunda ressurreição. E esta primeira ressurreição tem 3 partes. Primícias, vou dizer ceifa, também as espigas, ou aquele que fica depois de colher. Então, de colheita, pode ser. Mas simplesmente quero falar um pouco sobre isto. Primeiramente com Paulo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Aqui está a falar sobre julgamento. Vou dizer, estes julgamentos são ligados com ressurreições. Qual é a ressurreição? Qual é o julgamento da igreja? É arrebatamento. Mas ligado com a primeira parte da segunda vinda. Qual é o julgamento de Israel, da celebração e outros santos da celebração? Mas eles são julgados aqui na terra. Mas para ser salvo no fim da celebração, como a segunda vinda. Então, ambos, julgamento da igreja, também julgamento de Israel, é ligado com a segunda vinda. Ele vai entrar o reino dele depois. Ele vai reinar 1000 anos. Mas ainda não chegamos a João, capítulo 20, mas Jesus vai reinar 1000 anos, aquele julgamento
do grande trono branco que conhecemos bem como julgamento dos perdidos vai ser realizado no fim daquele reino. Está comigo? Então, por ler, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Mas, primeira ressurreição, arrebatamento também, segunda vinda, ambos ligados como segunda vinda, mas também os mortos, que é grande trono branco depois do milênio. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Vinda, reino, mas vou dizer o fim do reino dele. E vou dizer, por dizer vivos, eu já tenho a vida eterna. Eu tenho a vida eterna desde o novo nascimento. Eu já sou ressuscitado de uma forma espiritual. Então, ele morreu no dia em que ele comeu aquele fruto proibido, morreu fisicamente muitos anos depois. E quase como isto concreto, mas no reverso, eu sou salvo espiritualmente, com a vida eterna em primeiro lugar, agora, já desde a minha salvação, mas vou ser ressuscitado no fim, com esta segunda vinda, arrebatamento, fisicamente. Então, os vivos e mortos, Paulo reconhecia uma diferença. Eu não sei, por ser ele reconheceu o tempo ligado com estes. Mas vou continuar por ler. Deus tem programa de ressurreição. Mas esta passagem não mostra todos os detalhes. Esta passagem aqui em Daniel, que está a dizer muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitará. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Mas Daniel tem mas não entra no programa da ressurreição com detalhe como achamos com outras passagens. Vou dizer, Jesus falou sobre uma ressurreição dentre os mortos. Vamos ler Marcos capítulo 9. Algumas vezes a igreja sendo ressuscitado é definido ou falado como escrito como a ressurreição dos mortos, mas falando com detalhe, vamos reconhecer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Os vivos têm vida e, como Paulo disse, os vivos e os mortos. No perspectivo de Deus, eu sou vivo agora, marco pecador, mas com Jesus eu já ganhei vida eterna. Então eu sou uma parte do grupo chamado vivos. Jesus disse em Marcos capítulo 9, vou ler versículo 9 e 10. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos, não dos mortos. Por ser perspectivo deles, mas todos que já morreram fisicamente são dos mortos. Mas Jesus estava a tentar mostrar mais entendimento a eles naquela altura. Deus quer mostrar-nos novas coisas. É nessa me ser alerta. É nessa me ser muito ligado com o que está escrito na Bíblia, nas Escrituras, para guardar e crescer em Cristo. Quando eu estou a procurar, querendo mais, Ele vai dar-me mais, Ele vai alimentar, Marco. Mas quando eu sou cansado, meu Deus, eu não quero mais, então Ele vai parar. É segundo o nosso desejo. Mas dentre os mortos aqui, vou dizer, eu já nasci de novo, tenho vida. Mas no dia de Cristo, durante o ministério público dele, ele disse, ele foi Deus foi Deus de Abraão e
Isaac e Jacó, e ele disse, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então, mas eles ainda não nasceram de novo, mas são estimados como vivo lá. Então, é pouco interessante. Hein? Eu penso que o novo nascimento deles aconteceram quando Jesus levou cativos em cativeiro, com a volta dele, levando o paraíso ao terceiro céu. Penso que aconteceu aqui. Hein? Mas eles são chamados de Cristo os vivos. Então, vamos ler Paulo também reconhecendo esta diferença. 1 Coríntios 15. Ele não sempre escreveu como isto, mas reconhecia isto. Então, 1 Coríntios capítulo 15, e vou ler versículo 20. A Bíblia diz, mas de facto Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Dentre os mortos, novamente achamos isto. Mas Paulo também reconheceu o programa da primeira ressurreição tendo 3 partes. Eu tenho este 1 Coríntios 15, versículo 23 a 24, mas já limos versículo 20. Vou continuar com versículo 21. A Bíblia diz, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Mas morte veio através de Adão, mas também a ressurreição dos mortos, dentre os mortos, vou dizer, feito de Jesus. Versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas o que entendimento deu Deus ao Paulo? Versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda, 24, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus. Mas isto é, o fim é este último tempo, iniciando com a segunda vinda, mas quando tiver entregado o reino a Deus, é depois do reino milenar ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade, vou ler 25 também, até 26, porque é bom. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos. Realmente o diabo vai ser solto depois daquele reino milenar. De ser, posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Graças a Deus. A morte não é chamado evento ou circunstância, é chamado mais inimigo, ou pode ser este inimigo, sim, último inimigo. Então, simplesmente estou a mostrar Paulo teve mais revelação somente do que ressurreição geral, também mostrando esta ressurreição, vou dizer, olhando atrás dos vivos, tem mais do que uma parte. Cristo, as primícias, mas igreja, a ceifa, também espigas ligado como o fim de toda oração. Mas Joel também. Vamos ler Apocalipse, capítulo 20. O que eu tenho escrito aqui nesta figura, Apocalipse, capítulo 20, vamos ler. Temos coisas para conversar. Mas, versículo 5. Joel, capítulo 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, os vivos dentre aqueles mortos ressuscitaram. Os outros mortos, não. Versículo 6. Mas eu sou uma parte da primeira ressurreição. 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte,
mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. É o nosso reino com ele também, outros santos de toda oração. Estes mártires, achamos eles reinando com Cristo também. Mas, versículo 12 também deste mesmo capítulo. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Não o livro da vida, livro das obras, e vou dizer, todos de nós, a nossa obra não vai conseguir agradar Deus. É como Caim, hein? Fez grande oferta a Deus, mas foi segundo a obra dele, não confiando em Deus. E eu posso, vivendo com uma idade que precisa de ter obras boas, mas ninguém vai conseguir sem graça de Deus. E Deus já, em todas as idades, Deus guarda maneiras para pessoas ser perdoadas. É a graça dele que ele permite pecadores viver fisicamente para tomar a decisão para confiar nele. É grande privilégio nosso durante este tempo. Já conhece Deus? Espero que sim. É necessário receber Jesus como Salvador para ser salvo. É uma decisão muito necessária. Então, João aprendeu também sobre estas. Vou dizer, João aprendeu outra coisa também, quando ele recebeu a revelação. Mas, vamos ler o Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. E vou começar com o início do capítulo. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000. Eu penso que Sião no céu, já falamos sobre isto no nosso livro de Apocalipse, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Mas este texto, o nome do Pai escrito no texto, foi a maneira para eles ser selados. Isso aconteceu no Apocalipse capítulo 7. Eles foram selados por quê? Porque eles não morreriam fisicamente. Ok? Está a dizer, eles já tiveram corpo de carne e sangue sendo selado. Então, tinham escrito o nome de seu pai. 2. E houve uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e houve uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um novo cântico, novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. Está a ver? Está lá no céu, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Redenção, compra, mas disponível pelo sangue de Cristo. Mas estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Comprados. Então, vou mencionar, é possível Deus tem este 144.000 já determinado segundo a genealogia das tribos de Israel, escolhido por estar vivendo agora neste mundo, esperando a saída da igreja para ser selado e para iniciar este ministério. Também eu mencionei a nossa última vez, estes 12 apóstolos.
Pode ser, eles vão ser ressuscitados. Pode ser estes 144 mil são uma figura deles. Vou dizer outra coisa. Jesus, quando ele ressuscitou, outros ressuscitaram com ele. Não há muito escrito. A Bíblia diz eles ressuscitaram mais com ele, mais depois dele, mas ele foi primeiro. Ele foi chamado para Messias em 1 Coríntios 15. Já estudamos, já limos nesta lição. Mas estes aqui podem ser ligados como aqueles que ressuscitaram com Jesus. Outros entram dizendo, mas não é possível, a genealogia dos judeus já é perdida. Pode ser Deus escolheu 144 mil entre os judeus, reservando para o último tempo. É possível. Eu não sei o que aconteceu com estes depois de ressuscitar com Cristo. Eles morreram novamente? É possível. Mas eles vão aparecer durante a tribulação e vão ser selados para pregar o Evangelho. E eles não vão morrer. E parece com corpo de carne e sangue. Se eles tiverem corpo celestial, carne e sangue, carne e osso, não seria necessário ser selado. Eles estariam como Jesus, seriam como Jesus, como nós também com a ressurreição. Primícias. Então parece que Deus tem outro plano. Eu escrevi algumas coisas aqui. Já falei algumas vezes, vou dizer, eu não vou dizer, tenho um entendimento perfeito disto. Ainda fico com algumas dúvidas ou questões que ainda não resolvi no meu coração bem. Vou dizer uma coisa clara. A igreja vai ser ressuscitada. Carne e sangue não herda o reino de Deus. Também, 1 João capítulo 3, hein? Vamos ler, hein? 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2. Vede qual grande amor nos vem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora eu sou filho de Deus. Amém. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Vamos ser como anjos, não casando, não dando em casamento. Anjos que não deixaram a primeira habitação deles. Hein? É isto. Vamos ter corpo ressuscitado semelhante àquele de Cristo. É muito claro isto. Milênio. Alguns vão entrar naquele milênio como a segunda vinda de Jesus. Depois deste julgamento das nações. Alguns que ajudaram os judeus durante aquele tempo de aflição de Jacó, perseverando até o fim, não recebendo o sinal da besta, eles vão ser dado o privilégio, promessa de vida eterna, entrando no reino dos céus, o reino físico. Eles vão entrar sem morrer, parece assim. Eles vão entrar no milênio com esta promessa. Vão morrer durante o milênio. Então, mas o que vai acontecer quando entramos no nosso ensinamento do livro de Apocalipse? Achamos que estas vão ser, parece, no fim, ganhando direito para comer do fruto da árvore da vida que vai estar no Novo Jerusalém. Ainda não entramos lá. Ainda não desceu do céu. Isso acontece depois do milênio. É futuro. Mas parece eles vão entrar no milênio com corpo de carne e sangue. Eles vão gerar filhos, corpo de carne e sangue. Alguns com corpo de carne e sangue vão ficar no fim daquele milênio. Então, quero te entender isto. Estes 144 mil
são selados para não morrer fisicamente, significa que eles têm corpo de carne e sangue. Eles também são chamados primícias. Jesus primícias. Mas Jesus, na verdade, primícias para nós. Mas estas são primícias para dizer, para pertencer a outra idade? Parece assim, mas pode ser e parece assim que a ressurreição deles é uma ressurreição diferente. E outros vão dizer, Marco, não é possível estes com corpo celestial habitam junto com aquele que corpo de carne e sangue. Mas aqui na terra é possível. E antes de comer fruto da árvore da vida, por isso não é possível carne e sangue habitar lá acima. Mas eu não sei o que vai acontecer com estes que comem. Vou dizer, estes 144 mil achados no céu lá em Apocalipse 14, parecem for arrebatados lá, não subindo lá com seu próprio poder, mas tendo a vida para não morrer. Este compra disponível, pagamento do pecado deles, porque Jesus morreu na cruz. Para mim, significa eu vou ser como anjo. Mas, como aqueles que entram de liberação e têm direito da árvore de vida, parece que eles vão ter corpo de carne e sangue, sendo como primícia do grupo deles, que é estes 144 mil. Então, eu sei, testemunhos jovens são muito ligados. Também outros querem dizer, eu penso que mormon, eu sou de Efraim. Não, eu sou ligado com Judá porque eu vou casar com Cristo. Sempre estou a dizer isto. Já conseguiu entendimento disto? Espero que sim. Primeira ressurreição. Santos do Velho Testamento parecem ao estar lá. Isso não é claro, mas provavelmente no fim eles vão ser uma parte da primeira ressurreição, mas com que tipo de corpo? Não vou dizer, mas igreja, como eu já mencionei, vamos ser como Jesus, hein? Santos de toleração. Também mártires vão ser ressuscitados e outros vão ser arrebatados como ressurreição lá. Então, por ser todos destes vão receber corpo celestial como nós. Não sei. Estes outros grupos são complicados, algumas vezes, para entender exatamente o que vai acontecer. Mas por mim dizer outros no milênio, por ser salvo com corpo de carne e sangue, eles vão ser como que era 144 mil. Por ser esses outros santos são diferentes. Eu ainda, como eu disse, eu tenho dúvidas ou questões que eu não entendo completamente. Mas, com certeza, alguns vão entrar naquele reino com corpo e sangue. Corpo de carne e sangue, desculpe. E também, aqueles 144 mil tem. E eles são chamados primícias. Então, fique comigo, hein? É muito óbvio. Mas, segundo a ressurreição, os perdidos, para ser julgados, já limos o que foi dado a João, no Apocalipse capítulo 20, mas também santos do milênio. Parece que eles vão estar lá também. E vamos estar lá, da igreja, santos da igreja, como os juízes. Ok. Algumas coisas para pensar, hein? Mas eu escrevi isto. João aprendeu também sobre os 144 mil que são chamados primícias. Eu escrevi primícias do quê? Algumas coisas complicadas para entender exatamente, mas estas são seladas no texto como o nome de Deus Pai escrito para não morrer fisicamente. Os salvos de todas as idades vão combinar com estas ressurreições segundo o plano de Deus. Ok. Mas vamos ler Efésios capítulo 2, em primeiro lugar. Efésios capítulo 2, vou ler versículo 6.
Paulo falando com crentes. Lembra que eu já disse, eu já ressuscitei de uma forma. E nos ressuscitou juntamente com ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu já sou ressuscitado espiritualmente. Já tenho a vida eterna. Está comigo, hein? Vamos ler João capítulo 5. João capítulo 5, mas vou ler versículo 24. Isso é passagem muito complicada no livro de João, porque está a falar sobre, está a combinar com idades diferentes. Como este Daniel capítulo 12, como eu disse, é muito ligado com os judeus. João capítulo 5, versículo 24 diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, de uma forma, eu vou morrer fisicamente, mas, ou por ser Cristo vai voltar depois da minha morte física, seria grande benção, hein? Mas, por viver aqui, eu tenho propósito com Deus. Mas, vamos ler neste mesmo capítulo, versículo 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição de vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição de condenação. Mas condenação já identificamos, estes perdidos. Mas os que fizeram bem, isso não é a minha salvação. A minha salvação não é ligada com Marco fazendo bem. É ligada com a justiça de Deus disponível em Cristo. Que eu já recebi, eu sou selado agora. Não no futuro, já tenho a vida eterna. Sou selado do Espírito Santo. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Esta ressurreição, em João capítulo 5, versículo 29, é ligado com as obras de uma pessoa. Pode ser como estes que perseveram até o fim. Mas mártires lá é possível. Boa obra, morrendo por Cristo. Santos de salvação. Pode ser ligado com este. Não sei, santos devem ter surpresa possível como isto também. Mas, João capítulo 5, versículo 29, fizeram o bem, o que fizeram o bem é separado da ressurreição dos que fizeram o mal. Separado de 1000 anos. Que é ligado com os perdidos. A e B. Então, devemos notar esta diferença. É uma parte do programa de Deus. Conhecendo todos os detalhes, quando ensinei Mateus e Apocalipse, eu disse, santos do Velho Testamento vão ser ligados com Israel, mas vão ressuscitar com o arrebatamento da igreja. Neste caso, eu disse, eles vão continuar aqui na Terra até o fim de toda a ação. Então, mas por isso eles são ressuscitados no fim de toda a ação. Não sei. Mas não é como igreja. É coisa diferente. Vamos guardar estes pensamentos. Vamos tentar aprender mais. Amém? Mas, não sou uma parte de João 5, versículo 29, porque eu sou vivo. A ressurreição do meu corpo físico vai acontecer com o arrebatamento da igreja na segunda vinda. Eu já li 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vamos ler também Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, quero ler versículo 21. A Bíblia diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo, glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vamos ler também 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Porque aqui achamos a distinção
entre os que já morreram como Cristo, com Cristo, e os que estão a viver fisicamente, já morreram em Cristo, vou dizer. Crentes da igreja que já morreram em Cristo e aquelas em Cristo que ainda não morreram fisicamente. 1 Tessalonicenses 4 está a mostrar esta distinção com clareza. Um pouco diferente, 1 Coríntios 15, mas 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos fisicamente, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ok, é a nossa ressurreição. Seremos como Cristo. Vamos ler também Mateus capítulo 17. Hein? Isso foi antes da ressurreição de Cristo. É a monte de transfiguração. Mas vamos ler Mateus 17, versículo 1 e 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancos como a luz. Então, vamos brilhar como Cristo. É corpo celestial. Eu estou a esperar. Vai ser grande dia. Então, é a nossa esperança. Simplesmente estou a tentar mostrar-te estas coisas porque eu quero te ver. Deus deu mais revelação desde Daniel. Ele tem programa dele. Este programa tem, em parte, tem basicamente duas partes, vou dizer. Esta primeira ressurreição, também a segunda ressurreição. Mas esta primeira, com 3 partes, mas eu escrevi aqui, na verdade, primícias, ceifa, espigas, mas eu escrevi estes 3 grupos aqui, porque eles vão participar na primeira ressurreição. Segunda ressurreição, perdidos e santos do milênio. Separado A e B de 1000 anos. Mas neste tribulação escrito aqui, aquelas 144.000, com corpo de carne e sangue, selado no teste, diferente do que o creme. Achamos pessoas que ganham direito para a árvore da vida também sendo selado no fim do livro de Apocalipse. Então, vamos guardar estes assuntos. Não sei todas as respostas, mas ok. Vamos voltar a Daniel, capítulo 12. Hein? Coisas interessantes. Hein? Graças a Deus que Ele ama-nos e Ele está a dar-nos a oportunidade de ser salvo. Vou ler o versículo 2 novamente. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Versículo 3. Os que foram sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que há muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Vou dizer isto, o contexto é judaico. Nós não queremos esquecer. Parece ser ligado, vou dizer, é ligado com o fim do tempo, a tribulação. Mas podemos ganhar algumas dicas devocionais para a igreja também. Está a falar sobre resplandecerão, mas aqueles que ensinam muito a justiça, como estrela, é ligado com a nossa oportunidade de ganhar almas. Vou ler. O contexto é judaico com a tribulação, mas reconhecemos também que vamos encontrar
com Jesus e devemos ser preocupados em ganhar pessoas para a vida. Vamos ler Provérbios, capítulo 11. Provérbios, capítulo 11, e vou ler versículo 30. A Bíblia diz: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Mas vou dizer, está a falar sobre a árvore da vida, mas a pessoa que ganha almas é como a árvore da vida. Então, mas está a ganhar almas ou não? Vai ser a nossa glória. Quer resplandecer naquele dia futuro? Quem vai resplandecer muito é Paulo, hein? Pensa o quê? Mais do que João, Marco? Isso é muito duro, vou voltar para casa. Cuidado. Vamos ler Hebreus 11. Isso não é muito ligado com este contexto, mas tem bom pensamento sobre o sofrimento de alguns santos do Velho Testamento. Hebreus capítulo 11, versículo 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. Eles sofreram para no fim conseguir ressurreição melhor. Mas a minha pergunta: o que está a fazer hoje para ganhar ressurreição melhor? É possível. Vamos, coroas, roupa, que é a justiça do santo depois de confiar em Cristo. Eu já tenho a vida eterna. Reino milenar com Cristo. Mas coroas disponíveis ao crente. Mas coroa incorruptível por viver uma vida santa. A coroa dos pastores. Não estou a esquecer o nome. Mas várias coroas. Um destas é chamado, penso que, estou a esquecer, mas vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Cabeça de Marco, um pouco fraco. É coroa da vida para aqueles que moram por Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, é ligado com ganhar almas, mas versículo 19. Porque qual é a nossa esperança ou goza ou coroa de glória? Coroa de glória é a expressão que eu estava a procurar. Porventura, não os sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Então, com a vinda de Cristo, coroa de glória é disponível. Mas Paulo está a dizer, a coroa de glória consiste das almas que ele venceu ganhando para Cristo. Está a ver? Então, a tua vida, como está? Está a viver com força, preocupado com almas, testificando sobre Jesus, tentando ganhar? Eu sei, é um dia complicado. E muitos estão a deixar Deus o conhecimento de um Deus. Mas a nossa oportunidade existe. Pelo menos está a tentar. Não é difícil abrir a boca. Por isso vai sofrer. Hein? Tem medo de em algumas maneiras. Por isso. Mas dedica a tua vida a Deus para cumprir esta tarefa. Mas reconhecendo o futuro deve ser motivação para nós. Este 1 Tessalonicenses 2, versículo 19, mostra que a pessoa que ganha almas vai brilhar. Aquele brilho naquele dia é determinado por quantas almas são conduzidas a Cristo. Então, a minha pergunta, como é que vai brilhar naquele dia? Vai ter coroa bonita? Ou vai ficar abaixo, atrás? Mas eu não quero ser visto de modo. Eu tenho um pouco de vergonha. Não, brilha minha boca. Sim, por ser como isto. Hein? Todos os cristãos devem procurar almas para Cristo. Todos. Todos. Deus teve propósito
com Jesus e com Paulo e também contigo. Mas qual é este propósito, Marco? Estou muito contente, muito feliz que perguntou. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1 e quero ler versículo 15 e 16. Mas Marco, por que aqui está a ler esta passagem? Não. Eu quero mostrar-te qual é o desejo de Deus. Na verdade, qual é o assunto de Deus. Porque Deus está a ver toda a humanidade do perspectiva eterna. Não temporária aqui na Terra. Que muitos vivem olhando, desejando bens deste mundo. Eu sei, sofrimento vai criar grande desejo disso, mas vou dizer, isso não é a vida eterna. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso é o negócio de Deus. Salvando pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, príncipe dos pecadores. 16. Mas, por isso, alcancei misericórdia, para que a mim, que sou o principal, mas Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo, grande pecador, perseguindo a igreja, matando cristãos, mas salvo pela grande misericórdia e perdão de Deus, com a vida eterna. Deus salvou aquele pecador. Para exemplo dos outros pecadores. Mas Marco, quais são estes outros pecadores? Sou eu? Sim, Marco. Todos nós, hein? Então, Paulo foi salvo e ele deu graças a Deus. Ele reconheceu, mas ele comprou a minha vida. Vou dedicar a minha vida a Cristo como exemplo para outros crentes da idade da igreja. Com propósito. Não para ir à escola dominical, ou culto da igreja, domingo de manhã, cantando bem. Não, mas orando cada dia. Não lendo a minha Bíblia. Mas essas coisas são bonitas, são importantes. Eu preciso de desenvolver uma vida devocional, uma vida sacrificial para Cristo. Mas o desejo de Deus é salvar mais pessoas. Salvando almas! Está a abrir a tua boca? Ou tem medo? Eu não sei, mas... Não! Lembro-me a primeira vez. Eu fui fraco. O diabo estava a sufocar-me na minha garganta. Marco, como novo crente, teve muito da influência do mundo perdido aqui, mas eu deixei. Mas eu entrei não com grande coragem para resistir ao mundo mas resistindo sim, já tomei decisão, mas abrindo a boca, eu senti-me um pouco envergonhado, um pouco fraco naquela altura. Sim. Mas com paciência, passo por passo. Agora, abrindo a minha boca, mas falando sobre Jesus, não há problema. Com qualquer pessoa. Espero que por aí também desenvolver coragem forte para testificar aos outros. Naquele dia futuro vai ter exaltação melhor. Não vai ter vergonha naquela altura futuro. Espero que está a abrir tua boca, ganhando pessoas para Cristo. Ok. Mas já chegamos ao nosso tempo. Mas vamos falar mais sobre estes assuntos como nossa próxima vez, este fim de capítulo de Daniel. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer
Muito obrigado.